Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a pressão venosa central, como mensurá-la, os cuidados relativos ao paciente e ao catéter. A pressão venosa central, cuja sigla é PVC, isso em qualquer lugar, a gente sempre fala, PVC, quanto deu a PVC, vamos verificar a PVC, essa é a sigla, tá? A PVC, ela descreve, como está escrito aí, a pressão do sangue na veia cava superior e durante o retorno venoso. Então, se eu for dizer em termos mais simples para vocês, eu diria assim, a PVC, ela reflete de um modo geral como está a volemia do paciente, por isso se chama pressão venosa central, tá? Então, ela reflete a volemia do paciente, o volume de sangue que chega pelas veias cava inferior e superior e que desemboca tudo no átrio direito. É isso que a PVC verifica, mede, né? Ela, há muitos anos atrás, ela era um parâmetro verificado em praticamente todos os pacientes de unidade de terapia intensiva. Hoje esse cenário mudou um pouquinho, a gente vai falar por quê. Então, as indicações da PVC, mesmo que com menos uso hoje em dia, né? Se for instalada e verificada, ela tem essas indicações. Choque que eu digo aí é o choque hemodinâmico, tá? De qualquer etiologia, séptico, hipovolêmico, cardiogênico, desconforto respiratório grave, insuficiência renal aguda, sepse, né, quando não chegou ainda na condição do choque séptico, a sepse, cirurgias cardíacas, né, intra e pós-operatório, torácicas, transplante cardíacos, enfim, grandes cirurgias ou cirurgias de grande porte de um modo geral. Condições de desidratação grave que podem levar ao choque hipovolêmico, né, grandes queimados, enfim. Então, e a PVC, ela estima como está a volemia de um paciente, então ela também estima a pressão diastólica final do ventrículo direito, né? Porque a pressão diastólica final, na diástole do ventrículo direito, né? No final, da diástole é quando ele já recebeu todo o volume sanguíneo, né? Do retorno venoso. Então, ela reflete isso, ela estima a pressão diastólica final do ventrículo direito. Tem uma forma de se verificar a PVC, que é através de um catéter venoso central, e essa ponta do catéter, quando ele é passado, a posição correta, né, a posição padrão ouro desse catéter é que a ponta dele fique lá na entrada do átrio direito. Ela nem pode estar tão na veia cava que não chegue na entrada do átrio direito, né? E nem pode estar lá dentro do átrio direito, que também não dá uma leitura muito legal. O ideal, a posição ideal é na entradinha do átrio direito, tá? Bom, só pode ser verificada através de um catéter venoso central, por isso que se chama pressão venosa central. Somente o médico pode introduzir esse tipo de catéter, né? Então, o procedimento é absolutamente asséptico, envolve escovação cirúrgica, gorro, máscara, paramentação, luva estéreo. As principais vias de acesso ou veias, né, centrais que são funcionadas é a jugular interna ou a veia subclávia. Existem outras vias de acesso? Em tese existem, né? A veia braquial, a veia femoral, só que elas estão bem mais distantes, né? Então, normalmente, o que a gente vê na maioria dos casos dos pacientes que estão fazendo uso de um catéter venoso central, a via de acesso é uma dessas veias centrais. E quando que o enfermeiro pode inserir? Né? O enfermeiro ele pode, desde que habilitado, tendo feito o curso, né, e estar absolutamente habilitado para execução desse procedimento, ele pode instalar o catéter de PIC, que é o catéter central, só que por inserção periférica. Mas o catéter de PIC,
Ele não é o ideal para verificar a PVC. Por quê? Por causa da distância da ponta do catéter em relação ao átrio direito. Ele é central, mas não exatamente, ele pode estar lá na entrada do átrio direito, e isso já dá uma diferença na leitura. Bom, esta imagem mostra o catéter posicionado, pegando uma canetinha aqui, o catéter inserido na veia subclávia, né? Essa é a subclávia, e ele faz exatamente esse trajeto aqui. Você vê que ele fica logo na entrada, eu vou apagar, né, para poder visualizar melhor, logo na entrada mesmo do átrio direito. Nessa outra imagem, a gente vê a aproximação, né? Então, a pontinha do catéter está bem aqui, ó. Bem aqui. Essa é a pontinha do catéter, né? E aí que ele fica posicionado. Esse catéter teve a inserção dele, né? Que a gente vai falar depois sobre fixação e tudo mais. Teve a inserçãozinha dele, olha, bem no ponto, o curativo é feito com um filme transparente, né? Que seria o melhor dos curativos, porque permite que a gente veja a inserção. Em tese, não precisa ser trocado diariamente, a não ser que esteja com alguma sujidade. Quais são os materiais necessários para passar um catéter venoso central e podermos começar a controlar a PVC se assim for solicitado? Bom, vê que esse slide lembra muito aquele slide da aula de PAI, né? Praticamente o mesmo slide, só muda a descrição do catéter. A gente precisa de um transdutor de pressão, e isso já vem acoplado nesse equipo de Edwards, que é esse equipo aqui. E, na verdade, Edwards é um nome comercial, né? A diferença é que ele vem já acoplado nele, essa partinha aqui, que é o transdutor, tá bom? Precisamos do soro fisiológico, e muitos serviços colocam a heparina e existem serviços que usam o soro fisiológico puro, aí tem que seguir o protocolo da instituição, né? As duas formas estão corretas. A bolsa pressurizadora, que é essa bolsa aqui, onde a gente vai colocar o soro aqui dentro, depois de preparado, e vamos pressurizar a 300 milímetros de mercúrio, um suporte de soro para a gente colocar o suporte do transdutor, que é esse suporte aqui. E tem depois uma outra foto lá para frente também. Sempre, lógico, monitor multiparamétrico, uma régua de nível, que é essa mesma régua, parece régua de pedreiro, né, de construção, aquela régua de nível, máscara cirúrgica e o catéter venoso central, que vem já um kit completo aí da punção e tudo mais, tá bom? É, é, ainda, né, sobre os materiais, a clorexidina alcoólica para fazer antisepsia, gás estéreo, curativo transparente se o serviço dispor, senão nós vamos fazer com micropor só, e uma mesinha auxiliar, que é essa mesinha aqui, onde a gente vai dispor todo o material e nós vamos auxiliar o médico durante a passagem do catéter. Bom, para montar o sistema, então vamos fazer uma abordagem rápida sobre isso, né? Embora bem teórica. Tendo esse equipo de Edwards, que a gente já descreveu no slide anterior, e já o meu soro preparado, se for protocolo do serviço, por heparina, eu já coloco heparina aqui dentro desse soro, se não é o soro puro mesmo. Eu vou conectar esse equipo aqui, em qualquer uma dessas vias, né, do soro, tanto faz, vou retirar todo o ar, não pode ficar ar em nenhuma parte do equipo, até o final, todo o ar tem que sair, ele tem que estar 100% preenchido com líquido. Esse soro, então, já conectado ao equipo, ele vai ser colocado nessa bolsa pressurizadora, onde vai ser mantido com 300 ml, 300 milímetros de mercúrio de pressão. Isso garante uma infusão de 3 ml por hora de soro no catéter, impedindo a coagulação. Essa bolsa vai ficar pendurada, esse pressurizador vai ficar pendurado no suporte de soro. O transdutor, o suporte de transdutor, a gente também vai conectar, a gente vai rosquear, né? Tem uma rosquinha aqui atrás, a gente vai rosquear no suporte de soro.
O transdutor, que é essa parte aqui, né, do equipo de Edwards, ele vai ser encaixado aqui, né, que nem uma gavetinha, ele é encaixado, e essa borrachinha aqui azul, que ela tá, essa mão tá puxando, né, é o que a gente usa para fazer flush. Quando a gente puxa para fora assim, é um elastiquinho, depois ele se retrai todo para dentro. Eu dou um jato de soro, né, com o objetivo de lavar, tirar algum resíduo de sangue que refluiu, enfim. E, finalmente, o cabo desse aparato todo aqui vai ser conectado lá no monitor cardíaco, que vai, então, dar a leitura da pressão para a gente e também da onda. É importante também, olha, a mesma fotinha usada na aula da PAI, é importante também nivelar, né, o transdutor ele tem que ser nivelado, no caso da PVC, ele tem que ser nivelado na altura do átrio direito, tá bom? Então, a gente tem uma diferença aqui no espaço intercostal. Enquanto na PAI a gente nivelava no quinto espaço intercostal da linha axilar média, porque o objetivo é que o transdutor ficasse na altura do ápice do coração, né, a pontinha do ventrículo esquerdo. Esse daqui, para verificar a PVC, o quarto espaço intercostal é o ponto ideal, né? Também na linha axilar média, que vai ficar bem na altura do átrio direito. Isso interfere o quê? A influência da pressão atmosférica, tá bom? Então, se ficar bem nivelado aqui na altura, olha, nessa altura, ele não vai sofrer nem a pressão advinda daqui, nem daqui. Então, vai estar no ponto zero. Nossa, o rabisco ficou horrível, né? Vai estar no ponto zero, sem interferência nenhuma da pressão atmosférica. É fundamental zerar também. Zerar é aquele mesmo filminho que eu postei na aula de PAI, né, sobre zerar, a zeragem do sistema, né? Eu fecho a torneirinha para o paciente, a torneirinha aqui é um pouco diferente, né? Ela tem essas três ponteirinhas aqui. Então, para onde essas ponteirinhas estão viradas está aberto e essa parte sem ponteira está fechada. Então, é importante que eu vire essa parte pro paciente e abra para a atmosfera, deixe aberto para a atmosfera. Eu vou, nesse momento, apertar um botãozinho que tem no monitor, eu não tenho aqui esse desenho do botão, mas naquele filminho tem, e cada monitor também tem o seu botãozinho específico, né? Eu aperto o 0 e vai ficar uma linha zerada, né? E depois, imediatamente, ela volta à onda normal. Nesse momento, eu zerei o meu sistema e calibrei. Bom, se vocês forem procurar valores de referência da PVC, vocês vão encontrar muita coisa diferente. Olha, eu vi literaturas que falam de, de, de de 12 a 16, outros que falam de 8 a 16, outros que falam de 0 a 8, enfim. O que a gente faz, então, né? Como que a gente vai ter um parâmetro de normalidade? Bom, eu adotei aqui esse valor, tá bom? Essa referência, de 8 a 12 milímetros de mercúrio como valor de normalidade. Entretanto, o que eu sugiro? Que quando vocês forem passar em estágio ou atuar profissionalmente mesmo, enfim, num serviço de saúde, que vocês adotem o valor, tá? Que aquela instituição usa, que aquele setor usa. Porque normalmente o setor já, por exemplo, uma UTI, um serviço de emergência, um centro cirúrgico, eles já usam um valor de referência, eles já adotam um valor de referência. Então, é aquele valor que vocês vão usar na prática clínica diária, tá? Mas se fosse de 8 a 12, como está aqui, se for de 8 a 12, então, o que tiver acima de 12 é uma PVC alta, o que tiver abaixo de 8 é uma PVC baixa, tá? Criança tem também um parâmetro de normalidade diferente, de 0 a 6, com uma média de 3 milímetros de mercúrio, mas aí é a mesma forma, eu sugiro que se siga mesmo o protocolo e os valores adotados pela instituição. Vamos entender a curva de PVC.
Bom, a PVC, como o catéter está lá inserido na entrada do átrio direito, então ela vai oscilar, olha, ela vai ter uma oscilação que vai estar meio alinhadinha com os batimentos cardíacos, tá? Então ela tem 3 ondas, a onda a onda C e a onda V, ok? Vamos ver cada uma delas. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído o desenho. Bom, a onda A, essa ondinha primeira aqui, olha, que é essa parte mais espiculada, mais alta, né? Ela se refere à contração da artéria direita, perdão, contração atrial direita, ou seja, contração do ventrículo direito, do átrio direito. Por isso, ela tá bem alinhada. Se eu pudesse comparar com o eletrocardiograma, ela estaria bem alinhada com a onda P do eletrocardiograma. A onda C, que é essa mais abaixo, assim, essa que tem esse dentinho aqui, essa curvinha, ela está relacionada ao fechamento da válvula tricúspide, né? E logo depois vem o complexo QRS. E a onda V, finalmente, que é essa mais abaixo aqui, que é essa aqui de cima, perdão, ela está relacionada ao enchimento do átrio direito. É a parte final da onda T do eletrocardiograma. Bom, a gente precisa ter uma ideia da morfologia da onda. Por quê? Porque ela para a gente saber se está certo. Então, se eu ver uma onda achatada demais, né? Ou espiculada, ampla demais, ela pode estar introduzida demais na câmara cardíaca, né? Ou achatada demais, ela pode estar muito fora, ou o catéter pode estar meio acotovelado, meio obstruído, enfim. Então, a gente precisa ter uma noção desse desenho aqui da onda, olha, que está circulado aqui em cima e no outro desenho aqui de cima. E outra coisa, vocês percebem que existe uma ligeira oscilação assim com a inspiração e a expiração, né? Porque como o catéter está lá na entrada do coração, do átrio direito, e, é, e pulmão e coração são órgãos que estão lá muito caminhando muito juntos um do outro, a curva pode oscilar de acordo com, e oscila, é muito comum oscilar de acordo com a respiração. Bom, sobre a interpretação da PVC. Então, então, a gente já viu que a gente tem que ter uma noção da onda, né, para ver se ela não está achatada demais, especulada demais, né, ela tem que ter mais ou menos essa morfologia normal, oscilar um pouquinho com a respiração, mas em relação a valores, né, então, ela pode ter valores positivos, ou seja, está acima levando em conta esse valor de referência adotado nessa aula de 8 a 12. Se ela estiver acima de 12, 15, 16, 18, enfim, ela está uma PVC muito positiva ou ela pode estar negativa. Então, 8 a 12. Então, 6, 4, 2, PVC baixa, né? PVC baixa. Então, valores baixos significam hipovolemia e valores altos significam hipervolemia, ok? É claro que não dá para avaliar só a PVC, valor numérico, sem levar em conta a clínica do paciente, tá? Sem levar em conta a patologia, as comorbidades que ele tem, nós já vamos entender por quê. Situações que podem aumentar a PVC, e isso não quer dizer que o paciente esteja hipervolêmico necessariamente. Não quer dizer. Por exemplo, paciente que já tem uma insuficiência cardíaca congestiva, né? O coração, principalmente se ela já está no estágio, assim, numa classe funcional 3, né, 4, então nem se fala. O coração, o que ele faz quando o coração está insuficiente? O coração é uma bomba. Quando ele está insuficiente, ele perde a capacidade da força de contração. Então, ele ejeta sangue, mas ele não consegue ejetar todo o sangue, só que não para de chegar sangue também. Então, o que vai haver é que ele não se esvaziou completamente e já vai estar tendo aqui, olha, deixa eu pegar uma canetinha, já vai estar tendo aqui um retorno venoso, um enchimento, um novo enchimento do coração. E às vezes acaba tendo refluxo, né?
porque ele não se esvaziou completamente, está chegando mais sangue de retorno venoso, acaba tendo refluxo desse sangue venoso. Então, a PVC, nessa circunstância, é normal que ela dê mais alta, mas isso não quer dizer que o paciente esteja hipervolêmico, é pela patologia do paciente. Outras condições, tamponamento cardíaco, né? Principalmente relacionado a pericardite, derrame pericárdico, principalmente derrame pericárdico, tá? Que é o acúmulo de líquido entre o pericárdio e o coração. Estádios de vasoconstrição, então agentes vasopressores, né? Que agem em todo o sistema circulatório, né? Causam inclusive uma vasoconstrição, né? Inclusive venosa, enfim, podem levar a um aumento da PVC, né? Ou estados de hiperidratação, o paciente recebeu mais líquido do que devia endovenoso, ou um paciente entrando em insuficiência renal, parando de urinar, começa a ficar hipervolêmico. Então, nessas circunstâncias, a PVC pode dar alta mesmo. E situações que diminuem a PVC, estado hipovolêmico, desidratações extremas, intensas, né? Sangramentos importantes, grandes queimados, ou vasodilatação induzida por medicamentos que são usados na, na hipertensão, na emergência hipertensiva, e que podem, né, são tão potentes que podem dar uma vasodilatação generalizada e a PVC naquele momento cair, né? Mas não é porque o paciente está hipovolêmico, é pela ação da droga. Então, é só controlar a droga que a PVC volta. Então, em função disso, né, dessas situações que podem trazer erros na interpretação da PVC em função da patologia do paciente, não dá para pensar assim, a PVC está alta, o paciente está hipervolêmico. Não, às vezes pode ser pela insuficiência cardíaca. Então, é um dado, a PVC é um dado hemodinâmico que, não vou dizer todos os hospitais, mas muitos hospitais já praticamente nem usam mais, né? Usam métodos mais precisos, né, e não invasivos, como um Doppler, né, um ecodoppler, enfim, que já dá a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a pressão das câmeras direita, enfim. Mas pode ser que tenha locais que ainda usem, então por isso é importante a gente saber a respeito. Bom, riscos e complicações relacionadas não só a PVC exatamente, né? PVC é uma medida hemodinâmica, mas relacionados à presença do catéter venoso central aqui, né? Porque para ver PVC tem que ter um catéter venoso central. Infecção, claro, porque é um procedimento invasivo e qualquer sinal flogístico ao redor do catéter ou instalação de filme bacteriano, formação de filme bacteriano dentro, na luz do catéter, pode desencadear infecção da corrente sanguínea relacionada à presença do catéter. Trombose, todo catéter, não importa qual catéter, mas todo catéter é potencialmente trombogênico, ou seja, é um corpo estranho, né? E o corpo, por mais que sejam biocompatíveis, o corpo pode entender aquilo como um corpo estranho, né? E começar lá a ter as células de agregação, né? Começar a formar um coágulo, a fibrina, formar um trombo, né? O paciente pode começar na luz do vaso, o paciente pode começar a desenvolver edema ao redor do catéter, pela má circulação local, dor, se a coisa fica mais séria, a distensão da veia jugular. A embolia aérea, né? Ou seria embolia gasosa, melhor dizendo aqui, né? Seria a penetração de ar no sistema, né? Mas isso seria principalmente por mau uso do catéter, né? A não retirada de ar adequada de um equipo de soro ao instalar uma medicação, ou ao administrar em bolos uma medicação por seringa. Então, isso é uma coisa que está mais relacionado a uma incompetência, imperícia, enfim, do profissional da saúde. Entraria ar,
lá na veia cava, né, que pode se alojar em qualquer ramificação dentro das câmeras e depois em qualquer ramificação de veias, né? E o paciente começa a ter embolia, sinais de embolia, né? Às vezes confusão, agitação, até diminuição do débito cardíaco e coisas mais graves. Deslocamento do acesso, então saída acidental, né? Normalmente esses catéteres eles são presos por ponto, né? O médico passa e dá ponto, mais o curativo que a gente faz. Mas, enfim, uma coisa extremamente acidental, uma agitação extrema do paciente psicomotora, enfim, ou uma mudança, né? A manipulação nossa de um paciente acamado num banho no leito, a gente não prestou muita atenção, tracionou o catéter, né? Saiu. E sobre a introdução do catéter, então, catéter, lembra que a gente falou que ele tem que ficar na altura, na entradinha do átrio direito? Se ele estiver muito lá dentro do átrio, ou já mais do que devia, né, mais introduzido do que devia, então não está só lá na entrada a gente sabe que tem o nó sinoatrial, e de repente se ele esbarrar, a ponta dele esbarrar, pode desencadear uma arritmia, né? Agora, hemotórax, pneumotórax, né, hidrotórax, enfim, nossa, que rabisco feio, são coisas, são complicações relacionadas mais à punção, no momento da punção. Então, o médico puncionou, transfixou a veia, né, e acabou tendo derramamento de sangue lá na região, hemotórax. Pneumotórax, ele puncionou, beliscou lá a pleura ou perfurou o parênquima, pneumotórax. Muitas vezes precisa ser drenado. Hidrotórax, não percebeu nada disso e começou a dar líquido lá entre a pleura e o pulmão. Né? Então, aí são iatrogenias, né? São coisas relacionadas ao cuidado, ao passagem. Leituras incorretas. Bom, vários são os fatores que podem comprometer a exatidão da leitura de uma PVC, né? Então, falha de destreza do profissional. Uma das cuidados que precisa ter, se for verificar a PVC, não tem jeito, tem que fechar todas as medicações. Né? Por quê? Porque senão, o que o transdutor vai entender? Vai entender aquele volume de líquido que está entrando da medicação como um volume também de sangue, não é? Né? Então, teria que fechar, o que também já é uma limitação, porque às vezes o paciente está recebendo droga vasoativa e não dá para fechar. Né? Então, mais uma limitação do uso da PVC. Né? Entretanto, os erros mais frequentes relacionados à leitura incorreta, que se relacionam à leitura incorreta, estão mais diretamente relacionados à obstrução parcial ou total do catéter. Então, por exemplo, presença de coágulos, que diminuem a luz ou que provocam uma obstrução completa do catéter. Acotovelamento do catéter, é normal acontecer isso? Não, não é. Mas pode acontecer, pode acontecer. O que é o acotovelamento? O catéter dá lá uma dobradinha lá dentro, sabe? Uma ligeira acotovelada e, lógico, isso vai interferir na leitura. Posição incorreta do paciente, então lembra, o paciente precisa estar com um nivelamento adequado, lá no quarto espaço intercostal, linha axilar média, o sistema tem que estar zerado, né? Presença de bolhas no circuito, né? Então tem que ser só líquido, não pode ter nenhuma outra coisa que isso pode dar leitura. E comprimento inadequado do circuito, mas é mais difícil, né? Porque normalmente vem tudo muito bem padronizado. Então, quando eu tenho coisas muito longas, circuitos muito longos, então pode ter aí um abafamento de curva e erro na leitura, mas isso é mais difícil. Pacientes ventilados mecanicamente, naturalmente sofrem um aumento da pressão intratorácica, porque a ventilação mecânica, ela se dá por pressão positiva, né? Então, isso pode gerar um aumento da PVC, né?
Então, nesses pacientes, a leitura da PVC já tem que se saber que pode dar valores um pouquinho alterados, e a gente sabe, e os médicos sabem também. Então, o ideal para minimizar isso é que a gente considere a leitura na expiração, porque na expiração, em tese, o pulmão está mais vazio e o paciente, teria uma leitura mais lá próximo da realidade. Em relação à assistência de enfermagem, já estamos finalizando a aula, o que eu vou fazer? Eu vou manter um curativo oclusivo no local do catéter, preferencialmente aquele de filme transparente, que pode ser trocado segundo o fabricante a cada 7 dias, ou se sujidade antes, ou curativo com micropor se não tiver, né? Mas nesse caso, eu preciso, põe uma gazezinha lá na inserção e coloco o micropor por cima, mas nesse caso, a troca tem que ser diária. Eu vou sempre observar sinais flogísticos no ósseo do catéter, ou seja, no local da inserção, né? Usar conectores tipo Luerlock, aqueles que têm uma rosquinha, né, para prevenir a desconexão acidental de equipos. Utilizar conectores valvulados, eu pus uma fotinho aqui de exemplo, mas existem vários modelinhos, tá bom, gente? Vários modelinhos, ficou horrível minha seta, né? Ficou mais um rabisco. Existem vários modelinhos de conectores valvulados, depende do fabricante, eles permitem a manutenção do sistema fechado. Então, se eu for dar uma medicação, com bolos, por exemplo, eu não preciso desconectar. Eu faço antisepsia aqui, olha, e, e engato a minha seringa aqui, sem agulha mesmo, e administro a medicação. Depois faço a desinfecção, a antisepsia de novo, né? E mantenho o catéter lá bem protegido. Eu sempre ficar de olho na bolsa, se estiver com PVC, né? A bolsa tem que estar sempre pressurizada, se ela perder um pouquinho de pressão, eu preciso colocar em 300, porque isso garante a infusão de 3 ml por hora de líquido. A troca do equipo com o transdutor de pressão a cada 72 horas, ou de acordo com o protocolo institucional, a troca do soro também a cada 24 horas, ou de acordo com o protocolo institucional, o soro que está lá pressurizado, né? E para a retirada do catéter venoso central, quando não for mais necessário, né, o catéter venoso central, o enfermeiro pode retirar. Ele tem que retirar os pontos, né? E depois, isso, preferencialmente, a primeira coisa é a gente pensar no decúbito. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, horizontal. Algumas literaturas até falam em Trendelenburg. Por quê? Porque esse decúbito dorsal, horizontal, ele aumenta a pressão venosa e diminui o risco de embolia gasosa na retirada do catéter, tá? Então, isso é importante. Então, paciente posicionado nessa forma, retira os pontos, já coloco uma gase estéril em cima e vou fazendo a retirada vagarosa do catéter para que não lese a íntima do vaso, né? E depois comprimo por alguns minutos e realizo um curativo oclusivo. Então, é isso, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima.